E eu quero ler com você em Salmos 56, versículo 3, é só um pequeno versículo. Um pequeno versículo de um texto muito lindo, mas que nesse versículo, na minha versão, diz assim: mas eu, quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Davi estava passando por um tempo mal e ele diz: olha, mas independente de qualquer coisa, quando eu estiver com medo, eu vou confiar no Senhor. Eu confiarei no Deus da minha salvação. Há uma pesquisa, e talvez isso nem precisava de pesquisa, que diz que o mundo pós-pandêmico, ele se tornou mais ansioso, mais medroso, mais inseguro, porque nunca ninguém tinha passado por uma situação como nós passamos, uma situação onde nós não sabemos se nós estaremos aqui amanhã, se nós teremos o emprego amanhã. Nós víamos para a igreja e falava assim: bom, hoje tem culto, mas amanhã a gente não sabe se tem culto, porque eu não sei se vão fechar a igreja, eu não sei se vai vir uma liminar do governo falando: olha, não pode ter mais culto, olha, não pode mais trabalhar, olha, não pode fazer mais nada. Eu lembro que na pandemia, a pandemia estourou, se eu não me engano, 16 de março de 2020, acho que foi essa a data exata onde falou: estamos em pandemia. No dia 10 de março, tinha sido o meu último dia no meu trabalho. E eu falei: eu não acredito que eu pedi as contas 6 dias antes de estourar uma pandemia e agora eu não faço ideia de como eu vou trabalhar. Porque eu falei: agora eu vou trabalhar por conta e as pessoas não estão trabalhando. Se elas não estão trabalhando, elas não têm dinheiro. Se elas não têm dinheiro, elas não vão comprar nada de mim. Se elas não comprarem nada de mim, eu também não tenho como pagar meus famosos boletos. E todos nós nos tornamos um pouco ansiosos depois da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, porque a ansiedade é você não saber o dia de amanhã, é você não se sentir seguro, é você dizer assim que a todo momento algo de ruim pode acontecer. Eu não sei se você já teve essa sensação de que algo de ruim está para acontecer, pode acontecer a qualquer momento. Isso é ansiedade, é o medo. A ansiedade é a insegurança, e essa ansiedade se torna uma angústia dentro de nós. Ela se torna uma coisa que deixa o nosso coração meio apertado. A angústia é uma coisa engraçada, né? Você fica com o seu coração meio apertado e você não entende isso, mas você fala: eu estou angustiado, eu estou com uma coisa estranha. E a verdade é que o mundo se tornou mais ansioso, porque nós nos tornamos mais inseguros, com medo do dia de amanhã. E a Bíblia fala sobre ansiedade. É engraçado porque parece que a ansiedade é o mal do século. Irmão, ansiedade sempre foi um mal, senão Jesus não teria falado sobre ansiedade, senão Paulo não teria falado sobre ansiedade, senão Deus não teria falado sobre ansiedade. Há diversos textos na Bíblia que falam sobre ansiedade, porque ansiedade nada mais é do que uma sensação de desamparo, é uma sensação de eu não sei o que vai acontecer comigo, eu estou sozinho, eu não sei o que vai acontecer comigo e eu estou acreditando ainda que vai acontecer uma coisa ruim. Toda criança já sentiu ansiedade depois de quebrar aquele vaso preferido da mamãe e falar: o que vai acontecer comigo? O meu, eu quebrava os pinguins. Você teve pinguim, irmã? Ó, se você tem, já está passado, tá? Joga fora se você ainda tem. Mas se você teve,
tudo bem. Mas se você tem que renovar a decoração. Mas se você teve, tudo bem, que toda mãe colocou uma fileira de pinguins assim na cozinha. Também na geladeira, em qualquer lugar, a cozinha era cheia de pinguim. Lá em casa era assim, a cozinha era cheia de pinguim. E eu morria de medo de quebrar um pinguim da minha mãe. Falava, o que vai acontecer comigo se eu quebrar o pinguim da minha mãe? Mas eu devo ter quebrado pinguins da minha mãe. Eu morria de medo de quebrar alguma coisa. Eu tinha medo, porque o medo é a sensação de ansiedade. É a angústia de o que vai acontecer comigo agora que eu fiz essa besteira. Será que o meu pai vai me matar? Será que a minha mãe vai me jogar numa cadeia, numa cela? Ela vai me bater até a morte. A criança, ela é meio traumatizada. Mas entenda, irmão, Jesus falou sobre ansiedade, porque Ele sabe que todo mundo sente um pouquinho de solidão, um pouquinho de desamparo, um pouquinho de medo, mesmo tendo pessoas ao seu redor. Ou eu estou mentindo? Todo mundo sente um pouquinho de solidão, mesmo tendo o marido do lado, a esposa do lado, amigos do lado. Todo mundo ainda se sente inseguro. Será que eu vou ser abandonado? Será que eu vou ser rejeitado? Eu tenho uma amiga que ela disse para mim, Gustavo, eu não consigo dormir. E eu falei, por quê? E ela falou, eu não consigo dormir porque, deixa eu te contar uma história. Eu moro sozinha. E a minha avó morava sozinha. E a minha avó morreu dentro de casa. E a gente só ficou sabendo depois, quando a gente foi visitá-la. Então ela morreu sozinha, ninguém a ajudou. Gustavo, eu não consigo dormir, porque eu tenho medo de morrer sozinha dentro de casa. Ela está vivendo um problema que nem aconteceu, mas ela tem um medo. Ela passou por uma situação de dor que falou para ela, cuidado, isso pode acontecer com você também. Então, para ela se proteger disso acontecer, ela não dormia mais. Se eu não durmo, eu tenho um certo controle sobre estar vivo. Eu posso ligar para alguém se eu estiver morrendo. Eu posso fazer isso, eu posso dar um jeito de não alcançar esse medo. Porque a Bíblia diz, irmão, que a Bíblia diz que lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele deu um espírito de poder. Fala comigo, poder, de amor e equilíbrio. Amor, equilíbrio e poder. Talvez você não esteja entendendo nada, mas eu vou te explicar. Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele deu um espírito de amor. Porque quem vive no medo não vive no poder. E eu não estou falando do poder do Espírito Santo, esse também não vive. Mas quem vive no medo tem reações disfuncionais na vida. E como tem reações disfuncionais, acaba não vivendo os propósitos de Deus, os sonhos de Deus na sua vida, porque você mesmo se atrapalha a viver esses sonhos, esses propósitos por causa do medo, por causa da ansiedade. Quem aqui já sofreu e falou que nunca mais ia fazer tal coisa? Todo mundo, né? Quem aqui já caiu de patins e falou, nunca mais eu ando de patins? E depois nunca mais andou de verdade. Porque o medo de sofrer de novo anulou algo que você gostava de fazer. O medo de doer de novo te roubou talvez uma habilidade sua.
Imagina, era para você ser uma patinadora e você não é, porque um dia você caiu de patins, doeu e você falou: nunca mais vou andar de patins. Parece bobeira isso, mas teve pessoas que eram para estar aqui em cima pregando, mas um dia deram risada dela falando na escola, apresentando na escola. Ela gaguejou, deu risada e ela falou: nunca mais vou falar em público. E o propósito de Deus para a sua vida era que você pregasse, a graça de Deus caísse, derramasse sobre a igreja, mas você prometeu: eu nunca mais vou falar em público, porque a dor pode roubar o seu propósito, ela pode roubar o seu poder, ela pode roubar quem você é. O medo de sofrer novamente pode te assaltar. Gente, isso é muito perigoso, isso é muito forte, porque eu conheço pessoas que eram para amar e serem amadas, eram para elas estarem felizes em uma relação, em um casamento, mas porque elas sofreram no passado, porque elas viram alguém sofrer, elas ficaram com tanto medo que elas decidiram que elas nunca mais iam se relacionar, que elas nunca mais iam ter amigos, que elas nunca mais iam confiar em ninguém, que elas nunca mais iam chamar ninguém para a casa delas, que elas nunca mais iriam cantar aqui, que elas nunca mais iriam ser crentes, porque algum dia a igreja machucou elas e com medo dessa dor elas falaram: não vou fazer mais. O medo anula, paralisa quem você nasceu para ser. Se você der voz para o medo, você precisa entender que você pode anular o sonho de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Se fosse falar de dores, eu não estaria aqui pregando. Se fosse falar do que eu já ouvi, do que eu já sofri, depois de descer de um púlpito, as palavras que eu já ouvi, eu ia falar assim: quer saber? Para sofrer desse jeito, eu nunca mais subo num púlpito. Aliás, por tempos, irmãos, por tempos eu não quis ser crente. Eu falava: não vou ser crente, não vou ser crente, não vou ser crente. Com 15 anos eu decidi que eu não ia ser crente, apesar de vir para a igreja obrigado, todo dia tocar na igreja obrigado, fazer as coisas obrigado, mas eu falava: eu toco, eu canto, eu faço assim, mas é tudo obrigado. Eu não oro, eu não faço nada, eu não estou nem aí para Deus, mas eu estou aqui obrigado. Mas era porque eu não amava Deus? É porque uma dor tinha roubado algo de mim. Eu tinha dito: não vou ser crente, não vou fazer, não estou nem aí para isso. E eu posso te falar uma coisa? A dor só me fez perder tempo, porque o que eu mais amo é estar na presença do Senhor. Mas eu podia estar na presença do Senhor há muito mais tempo, mas uma dor roubou um sentido. Será que você não está aqui? Quantas coisas você disse que não iria mais fazer, porque você deixou o medo roubar algo de você, roubar o seu propósito. Você sabe que era para estar fazendo, mas você não faz porque você deixou que o medo roubasse você. O medo, ele também nos torna inconsequentes. E perceba, quando eu anulo algo, eu estou sendo totalmente desequilibrado. E quando eu sou inconsequente, eu também estou sendo desequilibrado. O medo traz excessos para nós. Quem tem medo de ficar pobre trabalha, só que ele não trabalha 8 horas por dia, ele trabalha 16 horas por dia. Porque todos os dias ele fala: meu Deus, e se eu ficar pobre, e se eu ficar pobre, e se eu ficar pobre? Ele não viaja, ele não tira férias, ele não descansa, ele não cuida da família, ele não dá um abraço na esposa, ele não dá um beijo no filho, ele não tem um tempo de qualidade. Por quê? Porque ele está com medo, e o medo faz ele ser excessivo. O medo faz com que ele desista das coisas para viver segundo aquele medo. Você já viu gente com medo de ser rejeitado, com medo de ser abandonado? Ele agrada a todo mundo, ele se anula, ele se omite, ele quer falar alguma coisa, mas ele não fala, porque alguém vai
rejeitar, alguém vai dizer para ele que ele não é legal, então ele fica lá sendo bonzinho. Irmão, quando eu olho alguém bonzinho, eu falo, meu Deus, essa pessoa tem tanto medo de ser abandonada, de ser rejeitada, que ela não consegue ser feliz, ela está presa dentro dela mesma. Mas você já viu também gente orgulhosa, gente arrogante, gente que se acha, gente que é inflexível? Você já conheceu alguém assim? Espero que não seja você, mas gente que é totalmente intransigente, dura, também é gente que está com medo. Um dia foi enganado, um dia foi feito de bobo, um dia fizeram algo com essa pessoa, e essa pessoa sentiu tanta dor que ela disse assim, eu nunca mais vou passar por isso, e agora eu vou ser duro com todo mundo. Só que aí ela faz isso, ela fere as pessoas, e as pessoas se afastam dela, e aquilo que ela gostaria de ter na vida dela, ela não tem, ela perde o equilíbrio, e quando ela perde o equilíbrio, ela perde a vida que Deus queria para ela. Só que sabe o que é? A Bíblia está dizendo o seguinte: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós cantamos uma canção dizendo, eu dependo de Ti. E a dependência é totalmente contrária à ansiedade, é totalmente contrária ao medo, a não ser que você não confie em quem você depende. Nós cantamos, eu dependo de Ti, Deus, mas será que nós estamos cantando, mas nós também confiamos em Ti, Deus? Ou é um dependo e eu acho que eu estou ferrado por causa disso, porque eu não posso confiar nesse ser, porque a pior coisa que tem é você depender de alguém que você não pode confiar. Pior coisa é você depender de alguém e falar assim, meu Deus, agora eu estou lascado, porque eu dependo dessa pessoa e essa pessoa é minimamente confiável. Porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que é o amor que lança fora todo medo. É o amor que lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. O amor de Deus sobre a sua vida lança fora todo medo. Quando você tem intimidade com Deus, quando você conversa com Deus, quando você tem experiências com Deus, quando esse amor entra dentro do teu coração e você começa a andar com Deus dia após dia, dia após dia, dia após dia, e você percebe que você não precisa andar ansioso por coisa alguma, com medo de coisa alguma, porque Ele te protege. Pode vir a lança, Ele te protege, pode aparecer o fogo, Ele te protege, pode vir a tempestade, Ele te protege, pode aparecer as águas tentando te afundarem, mas Ele te levanta, pode aparecer as pessoas te acusando, te caluniando, tramando contra você, mas não importa nada disso, porque você anda com Deus e percebe, andando com Ele, que o amor dele é um amor que te protege, que te defende, que luta por você, que trabalha por você, que guerreia por você, que de dia ele está lutando por você, e que de noite, enquanto você está descansando, e você pode dormir à noite e descansar, porque Ele está trabalhando por você, porque Ele trabalha por aquele que nele espera.
espera, Ele trabalha por aquele que busca Ele e que lança ansiedade sobre Ele, que lança os sonhos sobre Ele, que lança os projetos sobre Ele. Ele trabalha por essas pessoas, Ele trabalha por aquele que nele espera. E quando a gente entende isso, a gente volta para o nosso equilíbrio. Quando a gente entende isso, a gente não precisa trabalhar 18 horas por dia. Quando a gente entende isso, nós não precisamos de excessos, de vícios na nossa vida para tentar esquecer os nossos problemas. Porque nós colocamos os nossos problemas diante do Senhor. Quando eu estiver com medo, eu confiarei em Ti. Quando eu estiver com medo, não importa o que estiver acontecendo comigo, eu sei que o Senhor me ama, e esse amor, que eu posso contar todos os dias, a todo minuto e a todo segundo, que eu sei que vai fazer o melhor por mim, eu posso descansar. Porque pode até parecer que eu não posso descansar, pode parecer que tudo ainda esteja de cabeça para baixo, pode parecer que tudo esteja desmoronando, ainda assim eu sei que os caminhos do Senhor são melhores do que os meus, que os pensamentos dele são mais altos do que os meus, então não importa a tribulação que eu esteja passando, não é tribulação, é calmaria, porque o Senhor está comigo. E nós temos que mudar essa percepção. Irmão, nós temos que mudar essa percepção. Às vezes a gente fala assim, né? Tá passando por uma luta, irmão? Aliás, tem crente que nunca sai da luta, né? Às vezes tem alguns crentes que tem que descer do ringue, porque deve gostar de luta. Gosta de prova. Tô na prova. É 10 anos que está na prova, irmão, sai dessa prova, passa por ela, tira esse 10 logo e passa por ela. Tem irmão que gosta de estar na luta, tô na luta, irmão, deixa eu te falar uma coisa, não é luta, não é guerra, não é tempestade. Sabe por que não é guerra? Sabe por que não é tempestade? Sabe por que não é derrota? Sabe por que não é humilhação? Porque a sua vida... Quando o assunto é hospedagem, porque a sua vida está nas mãos do Senhor. E quando Ele te coloca numa guerra, tá tudo bem, porque Ele está com você. Quando Ele te coloca numa tempestade, tá tudo bem, porque Ele vai segurar na sua mão. Quando Ele te coloca numa prova, tá tudo bem, é porque Ele está com você, te ensinando alguma coisa. Quando Deus te coloca em alguma situação de perca, não é perca, é ganho, porque se Ele tirou da sua vida, não era para estar na sua vida. Se Ele fez ir embora, é porque Ele já sabia lá na frente que isso não faria bem a você. Se Ele tirou aqui, é porque lá na frente já não era mais para você. Então não é perca, é vitória, porque tudo com Deus, quando nós o amamos, quando nós confiamos no amor dEle, nós acreditamos que tudo está, tudo bem. E eu vim aqui hoje só para te dizer isso, que tá tudo bem. Tá tudo bem porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem. Nem todas as coisas são boas. Às vezes está doendo. Às vezes a sua alma está aflita. O seu coração está dilacerado. Porque está doendo. Mas apesar de não ser bom o que está acontecendo, ainda está tudo bem.
porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem os seus desígnios. E aí, quando a gente se sente amado, a gente também se sente em paz, porque nós temos em quem confiar. Sabe, irmão, nós temos que trazer isso ao nosso coração. Você precisa entender que todos os dias, quando você acorda, você está protegido. Há um Deus na sua retaguarda. Há um Deus que sabe o seu futuro. Há um Deus que vai te livrando de algumas coisas que não é para acontecer com você. Tudo está tudo bem quando você crê nesse Deus, confia nesse Deus. Aí você pode entregar a sua vida e falar: é porque eu dependo desse Deus. Eu queria chamar o grupo de louvor para a gente cantar novamente essa canção. Mas eu queria que você cantasse essa canção talvez de uma maneira diferente. Que você cantasse essa canção falando: Deus, eu dependo e eu também confio. Deus, eu dependo de Ti, porque eu confio em Ti. E eu confio em Ti porque eu sei que o Senhor me ama. E eu posso descansar. A melhor maneira de você lidar com a sua ansiedade, com o seu medo, é buscar ao Senhor. A palavra diz isso: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas contudo, entregue-se em oração, em súplicas, diante de Deus. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu termino essa ministração te fazendo uma pergunta: sobre quem você tem colocado a sua ansiedade? Essa é a pergunta da noite. Você está dependendo de quem para matar o seu medo, para matar a sua ansiedade? A Bíblia diz que uns confiam em carros. Será que você tem confiado para matar a sua ansiedade e o seu medo? Você tem confiado na força do seu braço? Será que você tem confiado no seu trabalho, na sua conta corrente, na sua poupança? Será que para matar o seu medo você tem confiado no seu pai, na sua mãe? Não, meu pai vai sempre estar comigo, a minha mãe vai estar sempre comigo. Irmão, deixa eu te falar, pessoas vão embora. E por mais que eu ame o meu pai, por mais que eu ame a minha mãe, eu não coloco a minha confiança neles, porque infelizmente, assim como eu posso ir embora amanhã, eles também podem ir embora amanhã e eu vou ficar sem chão. Às vezes você coloca no dinheiro, mas pode acontecer uma pandemia e você ficar sem dinheiro, você ficar sem as pessoas, você ficar sem o seu cargo, sem o seu título. Você pode perder o seu título. Há tantas pessoas que confiam na própria beleza, nas próprias habilidades, no próprio cargo, na empresa que trabalha, mas do nada a empresa pode fechar e você pode se ver inseguro, ansioso, com medo. Mas você trabalha e diz: mas é porque eu me sinto seguro assim. Você tem tanto medo de perder alguém porque você confia nessa pessoa. Mas a Bíblia diz: não confie nos carros, não confie nos cavalos,
mas confie em mim, porque eu sou aquele que estarei contigo em todo momento. Se as pessoas forem embora, eu estarei contigo. Se o dinheiro for embora, eu estarei contigo. Se o trabalho for embora, eu estarei contigo. Se o seu cargo for embora, eu estarei contigo. Se a sua beleza for embora, eu estarei contigo. Se o seu marido for embora, eu estarei contigo. Se a sua esposa for embora, eu estarei contigo. Se os teus pais forem embora, eu estarei contigo. Se os teus filhos forem embora, eu estarei contigo. Se os teus amigos forem embora, eu estarei contigo. Você pode ser rejeitado, você pode ser abandonado, você pode perder tudo, mas eu quero te falar que eu estarei contigo. Eu ainda estarei aqui do teu lado, te protegendo, te guardando, te levando para o melhor caminho. Por isso, não confie nas pessoas e nas coisas, mas coloque a sua confiança em mim, porque tudo que você precisa está em mim. Eu queria que você cantasse essa canção conosco. Para me ensinar o caminho que devo seguir, podes me usar como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, Senhor. Podes me usar como tu bem queres. Meu coração, eu abro meu coração